7 de setembro de 2012, comemoramos os 90 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. E eu tive o enorme prazer de apresentar ao lado do meu amigo Cristiano Menezes, das rádios MEC Nacional, e do radioator Gerdal dos Santos, esse programa ao vivo que contou também com a participação de convidados tão especiais quanto aquele lindo dia de sol no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Você tem agora a chance de rever essa verdadeira festa feita em parceria entre os diversos veículos da Empresa Brasil de Comunicação. Para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Afinal de contas, esse nosso Brasilzão é tão grande que alguns brasileiros ainda estão na manhã, outros já estão na tarde. Eu sou Renana Lessa, da TV Brasil. E eu sou o Cristiano Menezes, da Rádio Nacional, da Rádio MEC, e somos todos da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A TV e as rádios estão juntas, ao vivo, diretamente aqui do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, para comemorar os 90 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil. Participam conosco dessa transmissão dezenas de rádios públicas espalhadas por todo o Brasil, como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio MEC AM e FM, a Rádio Nacional AM e FM de Brasília, a Rádio Nacional do Alto Solimões e a Rádio Nacional da Amazônia. Bom, e a gente está também no portal da EBC, hein? Ele acaba de ser lançado, é ebc.com.br. É a comunicação pública de qualidade na internet, integrando os vários conteúdos, vários veículos da EBC. Os internautas podem participar, vale lembrar, através do Facebook /EBC na Rede e também pelo Twitter, @EBC na Rede, por meio do hashtag, aquele joguinho da velha, Rádio 90 Anos. 7 de setembro de 1922. O Rio de Janeiro era a capital da República e festejava o centenário da independência do Brasil. Havia uma grande exposição com a participação de diversos países. E no Brasil, quase ninguém tinha ouvido falar no rádio, mas eis que... Bom, essa história você vai ficar sabendo já já. E daqui a pouco vamos receber convidados muito especiais que vão nos contar coisas interessantíssimas sobre a história do rádio. O conjunto Época de Ouro vai nos lembrar de grandes marcos musicais que empolgaram o nosso Brasil. Por exemplo, pelo telefone, o primeiro samba gravado no Brasil. Pessoal, dá para dar uma palhinha aí desse samba de Donga e Mauro de Almeida? Vamos receber também alguns personagens muito importantes nesse percurso de 90 anos de rádio no Brasil. A começar pelo presidente da República, o senhor Epitácio Pessoa, que dará uma palhinha daquele seu discurso de 7 de setembro de 1922, agora, especialmente para a nossa comemoração. Povo brasileiro,
nesta sessão solene, tenho o maior prazer em saudar a todos em meio a esta grande exposição internacional do centenário da independência, o dia em que, na mais perfeita cordialidade com os demais povos, comemora-se a grande data da nacionalidade, dia em que se renovam os sentimentos de brasilidade e orgulho pátrio. Viva o Brasil! Olha, muito obrigada aí por esse replay, presidente. Ô, Cristiano, vamos aproveitar a presença aqui do presidente para pedir a colaboração dele para o nosso programa? O que você acha? Claro, claro, Renana. Presidente, um tipo de música genuinamente brasileira fazia muito sucesso no início do século XX. Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga criaram várias dessas composições. E elas geraram uma dança sensual, não é? E que sofreu preconceitos das elites, porque achavam que fosse uma dança indecente. O presidente, por acaso, saberia dizer que espécie de música é essa? E quem é que não sabe o nome dessa pouca vergonha? É o machixe, claro! Eu temia que justamente que o rádio desse nisso. Machixe, pouca vergonha! E Cristiano, parece que ele ficou zangado, né? Agora, quem diria, hein? Assim. Quem diria, Cristiano? Epitácio Pessoa, em pessoa, sugerindo a programação musical? Pois é, para você ver, hein, Renana? Mas então, vamos ao machixe. Vamos ouvir Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga, com o conjunto Época de Ouro. Cristiano, eu sei que você não estava lá, né, 90 anos atrás, mas conta pra gente, como é que aconteceu essa primeira transmissão experimental? Realmente eu não estava não, Renana, mas olha, o estúdio foi montado no pavilhão norte-americano da exposição do centenário da independência, ali na Praia Vermelha, tá? E o transmissor foi instalado lá no alto do Corcovado. Agora, dizem que o discurso do Epitácio Pessoa chegou ao público por intermédio, na verdade, de alto-falantes, né? Um sistema de alto-falantes. Mas não foi só isso não, Renana. Um grupo de brasileiros privilegiados, né, escutou essa transmissão através de aparelhos receptores de rádio, que foram distribuídos aqui no Rio, ali em Niterói, também em Petrópolis, até em São Paulo. Né? E me diga uma coisa, funcionou direitinho? Não sei não. Não sei não. O melhor é a gente ouvir alguém que realmente esteve presente, né, a essa transmissão. O grande antropólogo Roquete Pinto. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição. Ouvindo discursos e música reproduzidos
no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências. O som podia não ser muito bom, mas essa transmissão abriu as portas para o rádio no Brasil. Sim, Renana, e foi exatamente o Roquete Pinto, um dos primeiros a adentrar por essa porta, né, e liderar a criação da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade. Bom, e para conversar com a gente sobre esses primeiros tempos, a gente vai convidar a filha desse grande homem, Carmen Roquete Pinto. Obrigada, Carmen. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado por ter vindo, dona Carmen. O microfone aí. Bom, dona Carmen Roquete Pinto, o seu pai, Roquete Pinto, que nos brindou agora com seu comentário sobre essa primeira transmissão, teve uma grande importância notória para o rádio no Brasil. Quem era Edgar Roquete Pinto? Bom, Edgar Roquete Pinto era um antropólogo trabalhando no museu e, como norma, ele tinha um grande amor ao homem e à liberdade. Isso era, digamos assim, a principal posição dele enquanto ser humano. E ele, como antropólogo, fez várias viagens com Rondon para a Serra do Norte, onde ele estudou os índios, enfim, toda a natureza, o que hoje se chama um levantamento socioambiental daquela área toda, que era habitada por índios que não tinham contato com o ser humano. Tanto que o cavalo do meu pai, eles conseguiram fugir, mas o cavalo foi morto pelos índios. Bom, várias expedições foram feitas, ele fez a carreira de antropólogo, foi diretor do museu durante 10 anos, mas sempre muito interessado pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Sempre foi um interesse muito grande dele. Então, quando surgiu digamos, as ondas hertzianas, né, que hoje estou sabendo que até no Brasil já tinha um padre que tinha descoberto, só hoje que eu soube disso. Era na Itália, que se dizia que tinha Marconi, né? Meu pai, que tinha muita preocupação com a educação, ele percebeu uma grande ferramenta para poder levar essa educação a vários lugares. Então foi esse amor pelas pessoas, de antropólogo, que acabou fazendo com que ele se envolvesse na criação da primeira rádio em 1923? Foi o grande interesse pelo homem, como eu te falei, tá? Pela liberdade, porque a informação é uma maneira muito séria de poder, e ele era apto, quer dizer, fazia disso uma coisa muito importante, que a informação fosse democratizada. Então, isso o levou a se interessar muito pelo rádio, que já tinha sido, pela onda do rádio sonora, né? Que já tinha sido feita essas experiências, né? Com muito barulho ainda. Exato. Agora, dona Carmen, qual era a proposta de Roquete Pinto e de seu parceiro, Henrique Morizzi, né? Claro. Para a programação da Rádio Sociedade? Quais eram as principais características da Rádio Sociedade? Bom, a Rádio Sociedade foi fundada justamente com essa visão de divulgar a educação para o povo. E com a visão, inclusive, de ter uma rádio que tivesse educação à distância. Imagine, ele era um precursor, né? Era um homem muito à frente do seu tempo, porque nós ainda não conseguimos isso totalmente, porque o rádio, ele pode ser levado a um rincão lá longe, né? Onde não tem nada, pode ter um rádiozinho de pilha, né? Então, a importância do rádio, fundamentalmente, é que você faz outras coisas ouvindo rádio, né? Você não faz outras coisas vendo televisão nem computador. Mas seu pai deu uma marca para a programação da Rádio Roquete Pinto. Ela tinha uma diretriz muito definida, não é isso? Para a Rádio Sociedade. Para a Rádio Sociedade. Pois é. Nessa época, ele percebendo essa grande ferramenta e com esse interesse grande na educação que ele já tinha, que já estava inerente a ele, ele procurou o Morizzi, que era colega dele na associação, a Associação Científica Brasileira. E lá eles eram colegas.
O Morize era astrônomo e era diretor do Observatório Nacional. Ele levou essa ideia para lá e conseguiu conquistar um grupo para isso, tá? Todos cientistas. O Morize é astrônomo, o Venâncio Filho, um grande professor, o Miguel Osório de Almeida, da Fiocruz, enfim, todos, nenhum deles era da área realmente de comunicação, mas sim pesquisadores com interesse na divulgação da ciência, na divulgação da cultura. E a gente agradece imensamente, né, onde quer que eles estejam, se estiverem nos ouvindo, não através do rádio, mas através, quem sabe do quê, né? A gente agradece muito e aproveita para agradecer também a sua presença aqui. Muito obrigada, Carmen, por ter vindo. E a gente agora, para comemorar que a primeira rádio brasileira acabou de nascer, nada como um samba do Estácio, né, gente? Da turma de Ismael, Bide e Marçal. Pois é, e ouvimos aí a dona Carmen Roquete Pinto, filha de Edgar Roquete Pinto, falando sobre esse DNA da Rádio Sociedade, que é o DNA da Rádio MEC, o compromisso com o conhecimento. Assim nasceu a Rádio Sociedade, assim nasceu o rádio no Brasil. E após colocar a Rádio Sociedade no ar, Roquete Pinto teve que superar um grande problema: a legalização dos serviços de radiodifusão. Era preciso convencer as autoridades a mudar um regulamento anacrônico que proibia a prática da telefonia sem fio pelos cidadãos. Pois é, Renana, nessa época, rádio era coisa de polícia, né? Ela apreendia os aparelhos receptores que eram precários, né? Montados pelos próprios ouvintes. O governo temia que esse instrumento perigoso levasse os segredos militares brasileiros para outras potências, as potências estrangeiras. Herança do pós-guerra. Mas Roquete Pinto não estava preocupado com isso, não. Para ele, o rádio deveria mesmo era servir para difundir a coisa de que o Brasil mais precisava: educação. Roquete convidou um amigo dele, o poeta e jornalista Amadeu Amaral, para ouvir uma transmissão experimental da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E Amadeu Amaral teve vontade de rir, porque Roquete Pinto contava maravilhas sobre o rádio, mas não o preparou para o espetáculo que o esperava. Amadeus apenas tinha ouvido falar daquela nova invenção, o rádio, mas nunca tinha escutado uma transmissão. E, Cristiano, olha só quem está ali. Se não é o nosso finado Amadeu Amaral aqui em carne e osso. Seja bem-vindo, querido Amadeu. Sei que você ficou com aquele episódio entalado na garganta, doido para voltar a este mundo só para contar o que aconteceu naquele dia. Meus caros, quando o Roquete me convidou, eu imaginei que o tal do rádio era uma coisa de alta ciência, com aparelhos complicadíssimos. Mas entrei na casa de Roquete e deparei-me com um cenário de circo de cavalinhos, acreditem. Uma vara de bambu plantada no jardim servia de antena. Dela escorriam fios de cobre que iam até a sala
e se enfiavam numa bobina de papelão, a qual devia ser o aparelho. Deste saía um fio terra, comicamente ligado à torneira da pia, e um fone de telefone. Uma geringonça infantil, primitiva e precária. Meus compatriotas, aquilo é que era o rádio? Mas, Amadeu, funcionou ou não funcionou? Oh, pensei, eu vou escutar grunhidos, estalos, chiados. Que constrangimento! Vou ter que dizer, para não desagradar o Roquete, que o rádio é mesmo a 8ª maravilha. Então, olhei para a engenhoca e coloquei o fone no ouvido. Em vez de cacofonia, escutei os poemas e a ópera, tudo tão perceptível como se os sons se originassem a 2 passos. Aquela caranguejola ridícula funcionava maravilhosamente. Viu só, Amadeu? E para você não ficar decepcionado nem um pouquinho com essa maravilha que é o rádio, eu vou te convidar agora para curtir uma coisinha muito boa que o rádio costuma veicular. Pois é, para alegrar o coração de Amadeu Amaral e de todos os nossos telespectadores e ouvintes, um pedacinho de um samba de gafieira com o conjunto Época de Ouro. Muito bem, e como é que foi essa transformação da Rádio Sociedade em Rádio MEC? A gente Quem tem um pode personagem ali responder? para responder pra gente. Carlos Drummond de Andrade. Olha! Eu era chefe de gabinete do ministro Capanema. Dia 7 de setembro de 1936, eu e o Capanema fomos até a Rádio Sociedade para a cerimônia de entrega da estação ao poder público. Mestre Roquete, comovido, todos não disfarçavam a emoção. O ato tinha qualquer coisa de casamento no seio de uma família muito unida que via a filha sair nos braços do rapaz, escolhido livremente. Sim, um excelente rapaz. Essa união foi abençoada. Saudade do querido Roquete Pinto, que criou uma emissora de sábios e educadores. Puro sonho, lírica e maluquice de alguns homens que amavam sua terra e queriam servir ao seu povo. Maluquice e sonho que floresceram mudando de nome. A casa não mudou de alma. Pois é, e a casa continua em pé, Drummond. A antiga Rádio Sociedade de Roquete Pinto é hoje a nossa Rádio MEC, que fará 90 anos em 2013. Eu fico imaginando, Cristiano, o que aqueles homens, né, visionários achariam hoje dessas novas tecnologias todas de comunicação e das novas maneiras que a gente tem hoje de fazer rádio, né?
Perfeito. Estamos transmitindo pela Rádio MEC, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasília, Amazônia e Alto Solimões e dezenas de outras rádios espalhadas em todo o Brasil. TV Brasil amanhã, transmitindo esse programa na íntegra a partir das 18 horas. Tá ligado na TV? Então ligue o rádio ou o computador, vai. Tô te esperando. Olhe também pelo portal da EBC, tá, gente? Pode ver aí, ebc.com.br. Enquanto isso, o Época de Ouro vai dar mais um motivo para você continuar com a gente. Já sabemos como foi a primeira transmissão radiofônica e o início do desenvolvimento do rádio no Brasil. Depois chegou a televisão, né? Chegou a televisão e chupou muita coisa do rádio, não é não? Peraí, também não foi assim, né, Cristiano? Isso nós vamos ver já já. Cristiano, olha, eu adoro o rádio. Nesse momento, por exemplo, a gente já não está mais no ar na TV ao vivo, mas a gente está no ar no rádio, e ele continua firme e fortíssimo, inclusive nesse momento em que a internet integra todas as mídias. Perfeito, vamos para a internet agora, para o rádio, encerramos aqui, agora é o momento, né, que passamos a transmitir pelo rádio e pela web. Vamos adiante. Para continuar com essa conversa aqui com a gente sobre os primeiros tempos do rádio, a gente vai convidar a Marlene Blois, que é radialista e especialista em rádio educativa. Marlene está se encaminhando para cá. Marlene Blois, que bom, obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter vindo. Marlene Blois. Marlene, naquela década de 20, enquanto as pessoas do Brasil desconheciam o rádio, os Estados Unidos já estavam vivendo um momento que eles chamaram de a Era do Rádio. O que foi essa Era do Rádio? A Era do Rádio foi também chamada, nos Estados Unidos, a Era do Jazz. Eram as grandes mudanças, não, a eletricidade chegando, as cidades crescendo, a tecnologia avançando, tecnologia daquela época, não de hoje, e as fábricas assumindo um papel muito grande. Então,
começa a surgir o rádio. O rádio, rapidinho, começa a dominar. De um ano para o outro, nós tínhamos em 21, mais ou menos, umas 5 emissoras, 4, 5 emissoras. No ano seguinte já tinha mais de 300 emissoras. Por isso que se chama a era do rádio nos Estados Unidos. Foi esse tempo, esse boom de mudanças no mundo inteiro, né? Você vai ter nas artes as mudanças, o surrealismo chegando. No Brasil, a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, em 22. Então, há uma efervescência de mudanças. O mundo vive esse tipo nos Estados Unidos até chegar o boom a recessão, na quebra da Bolsa de Valores. Perfeito. E aí o momento triste. Agora, Marlene, o Brasil estava completamente por fora desse movimento. Não houve também assim alguns precursores? A história conta sobre as experiências inovadoras do padre Landel de Moura desde 1893, não é? E também do Rádio Clube de Pernambuco a partir de 1919. Gostaria de ouvi-la sobre isso. Esse padre era um iluminado de Deus, né? Só pode ser. Porque gaúcho, nascido e morreu lá também, em Porto Alegre, ele criou coisas incríveis, ele estava muito avançado no seu tempo, ele tem patentes registradas, inclusive nos Estados Unidos, a transmissão de voz, ele conseguiu isso e ninguém fala muito, mas há um museu dedicado a ele, na Fundação Padre Landel de Moura, em Porto Alegre, e mais acompanhando todo esse movimento já no início de 1900, 1911, 12, a gente tem um grupo de nordestinos, especificamente em Recife, uma elite que tinha acesso à tecnologia, tinha dinheiro para trazer alguns equipamentos e começaram a brincar de rádio. Mas, na verdade, não era a emissora, como muitos querem afirmar, de ser a Rádio Clube de Recife a primeira emissora. Não, a primeira emissora foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Roquete. E a primeira transmissão aconteceu em 1922 e logo em 23 surgiu a Rádio Sociedade. Começava o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa em ondas eletromagnéticas no país. Que impacto que isso teve para a cultura e para a educação na década seguinte? Aí é um momento fantástico. O brasileiro só vivia no seu quintal. O mundo dele era pequeno, era restrito. É com o rádio que o mundo se abre a esse povo. O mundo chega, as notícias chegam, a cultura chega e começa a chegar também educação de uma forma não formal, aberta, usando o meio rádio. Então, o rádio, além desse papel, ele tem um papel fantástico que poucos falam, que é manter a unidade da língua falada no Brasil. Nós podemos ir no norte ao sul, nós nos entendemos. E o rádio teve esse papel fundamental de manter um padrão de língua no nosso país, o padrão de língua portuguesa no Brasil. Pois é. E aí, em 1932, Getúlio Vargas autorizou a veiculação de propaganda comercial nas rádios. Com isso, surgiram os patrocinadores, né, Marlene? Surgiram os cachês artísticos, os programas de auditório, os humorísticos, transmissões esportivas. O negócio é que no modelo sociedade, no modelo clube, fundado pelo Roquete, e em algumas emissoras, as iniciais eram as rádios clube, isso quer dizer, as pessoas pagavam uma mensalidade para que a rádio continuasse no ar, isso não conseguia manter a rádio, não conseguia pagar a cachê de um grande cantor, de um grande produtor, das orquestras que eram necessárias, na medida em que não se tinha ainda gravações como se tem hoje, em CD, naquele tempo não existia isso. Então, o que acontece? É preciso injetar dinheiro para que o rádio viva, o rádio continue, o rádio se expanda. Então, acontece a entrada
dos anúncios. Dos anúncios, né? Dos anúncios do rádio. Ao vivo, os anúncios Ao vivo. e jingles. Isso. Eu agradeço aqui a presença da Marlene com a gente, muito obrigada. E aí agora eu peço ao Época de Ouro para dar uma palhinha pra gente de algum jingle famoso daquela época, pode ser? Pois é, tá aí então o famoso jingle dos muitos que haviam na época. Nós agradecemos muito à pesquisadora Marlene Blois sua participação. 1936 havia muitas rádios excelentes no Brasil. Mas antes disso, a gente poderia falar de um dos compositores mais disputados pelas rádios naquela época, que era Ari Barroso, né? A gente vai ouvir agora Morena Boca de Ouro, na bela interpretação do Época de Ouro. Vamos lá. Bom, e a gente gostaria de receber agora para essa conversa aqui a Michele Cruz Vieira, está sentada aqui já ao meu lado. Ela fez uma pesquisa, né, Michele, sobre a Rádio Sociedade para sua tese de mestrado. Vale lembrar também, os internautas podem participar desse programa pelo Facebook, /EBC na Rede, também pelo Twitter, @EBC na Rede, por meio da hashtag, aquele joguinho da velha, Rádio 90 Anos. Michele, que rádios que surgiram depois da Rádio Sociedade, ainda naquele molde de um clube de contribuintes? Bom, boa tarde, né? Nos anos 20, surgiram mais 18 emissoras em todo o país, no Pará, no Paraná, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, que era a capital da República, que dividia o espaço do rádio com a Rádio Sociedade, foram a Rádio Clube do Brasil, em 1924, fundada pelo Elba Dias, a Mairink Veiga, né, de 1926, e a Rádio Educadora Paulista, que também tinha, conseguia se ouvir aqui do Rio de Janeiro. E essas emissoras, elas nos anos 20, elas se dividiam na transmissão. Então, se uma transmitia terça e quinta à noite, a outra não transmitia nesse horário, para que tivesse aquela integração e aquele ideal educacional mesmo, né? Quer dizer, para que todos os ouvintes pudessem ouvir
todas as emissoras. Perfeito, Michele. Agora, com esse processo da comercialização do rádio, né, a liberação para anúncios comerciais em rádios, como é que foi para a Roquete Pinto e a Rádio Sociedade continuar, se situar nesse contexto, né? Enquanto, por um lado, as rádios comerciais proliferavam anúncios e músicas também, né, bastante populares, e Roquete Pinto e a Rádio Sociedade com aquele compromisso com o perfil mais voltado para a educação. Como é que foi isso? Sim. No final dos anos 20, através da pesquisa que eu fiz, nas programações da Rádio Sociedade, eu percebi que já no final dos anos 20, por volta de 1928, 1929, já tocava samba. Inclusive o Donga, né, o grande sambista da época, o grande compositor, ele tinha espaço na Rádio Sociedade. E o próprio Roquete Pinto, numa carta que está dentro do estatuto da documentação da Rádio Sociedade, ele fala que a ideia, então, era agradar esse público que queria música erudita e música popular, né? Quer dizer, o samba. Na verdade, ele, no fim dos anos 20, já abriu espaço para esses dois tipos de cultura, né? Quer dizer, para esses dois critérios de cultura. E aí, como é que foi depois, Michele, o processo de negociação do Roquete com o ministro Capanema, a doação da Rádio Sociedade ao Ministério da Educação e Saúde? Era junto, né? Era integrado Educação e Saúde, em 1936. Bom, o Roquete Pinto, em 1931, surgiu uma lei que obrigava as emissoras a aumentarem a potência, né, dos seus transmissores. E, em virtude dessa lei, o Roquete Pinto percebeu que não suportaria, né, as exigências econômicas dessa lei. Então, ele procura na época, quer dizer, o Getúlio, né, e o ministro da Educação, Gustavo Capanema, ele procura o Gustavo Capanema para, então, doar a Rádio Sociedade, em virtude de manter o ideal educativo da emissora, quer dizer, que era o seu propósito. Então, ele procura o Gustavo Capanema, e Gustavo Capanema encaminha ao Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas diz que a rádio deveria ser encaminhada ao Departamento de Difusão e Propaganda, que em 1939 viraria o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. E o Roquete Pinto, um visionário ele já percebia, quer dizer, ele não quis, teve uma divergência, porque ele não quis doar a rádio para esse departamento. Ele queria doar a rádio para o povo, para a educação do povo. Então, o Gustavo Capanema, em virtude dessa divergência, acabou aceitando e incorporou a rádio ao seu ministério. Michele, muito obrigada, viu? E realmente foi difícil para Roquete Pinto, né, entregar essa rádio, né? Entregou, parece que como quem entregava uma filha. Isso, e foi a frase dele, quer dizer, entrego esta rádio como quem casa uma filha. Perfeito. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada. Estamos direto do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, transmitindo o programa comemorativo da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil. Nesse momento estão conosco a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio MEC AM e FM, a Rádio Nacional AM e FM de Brasília, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional do Alto Solimões e dezenas de emissoras públicas espalhadas por todo esse país. O pessoal pode ver também pelo portal da EBC, né? ebc.com.br. E aí, em 1936, como você dizia, havia várias rádios. Renana, bem lembrado, havia muitas rádios excelentes no Brasil, mas nesse ano, 1936, algo muito importante aconteceu. Foi fundada uma rádio que influenciaria profundamente a comunicação e a cultura desse país, a Rádio Nacional. Ela foi um marco, a Rádio Nacional, e inovou muito. Mas ela pertencia ao grupo À Noite, que tinha uma dívida com o governo. Então, março de 1940, Getúlio Vargas, o presidente, resolveu encampar a Rádio Nacional para colocá-la a serviço da nação. Todos esperaram o pior. E não é que ela virou o maior fenômeno de comunicação sonora do Brasil? E logo se tornou uma das 5 maiores emissoras do mundo. Diz aí, Cristiano, qual é que foi o segredo? O homem certo no lugar certo, Renana. O jornalista, advogado, poeta e autor teatral
Gilberto de Andrade foi convidado para ser o diretor-geral da Rádio Nacional. Bom, assim que assumiu, Gilberto convocou os líderes do elenco da emissora, nomes como Radamés Inátali, Almirante, e entregou as chefias para eles. Ou seja, no meio de um tremendo regime autoritário no Brasil, criava-se uma administração democrática em uma rádio do governo. Aí o Gilberto resolveu arrepiar e chamou seus colaboradores para comunicar que... Deixa que eu comunico. Gilberto Andrade, que prazer imenso! Depois de tantas décadas, você por aqui. Olha, Cristiano, olha, pelo visto, liberou geral na porteira do cemitério, hein? A menina falou alguma coisa? Eu falei, que sensacional, Não, quanto mistério. Ela estava dizendo, Gilberto, que mistério é esse que nos prima, que nos premia com a presença do mais antigo e um dos mais queridos diretores da nossa casa. Mas afinal, querido Gilberto, o que foi que você realmente disse naquele dia para o pessoal da Rádio Nacional? Eu não me lembro bem, mas acho que eu disse que o rádio é do governo, então é do Brasil. Vai continuar operando com publicidade, mas o lucro será reinvestido integralmente para fazer a rádio se expandir. Mas a Rádio Nacional, Gilberto de Andrade, revolucionou a nossa história, né, da radiodifusão. O que o senhor fez exatamente para estimular a criatividade de sua equipe? Bem, eu cheguei para aquela turma que entendia tudo do riscado e falei o que nenhum gestor tinha coragem de falar. Disse para eles: vocês façam agora o que quiserem, gastem o dinheiro que tiver aí, não precisa guardar. Gilberto de Andrade, a Rádio Nacional, e tenho certeza todos os brasileiros que agora estão nos escutando, nos assistindo, agradecem a sua coragem e a sua presença aqui conosco. Obrigado, Cristiano, muito obrigado. Fico feliz com a revitalização da minha querida Rádio Nacional. Bom, então, em homenagem ao Gilberto de Andrade, um grande sucesso de Radamés Inátali, que foi muito tocado na Rádio Nacional na década de 40. Muito bem, nós queremos aqui registrar
algumas participações de ouvintes, de pessoas que estão sintonizadas, acompanhando esse programa através das redes sociais. A Mary de São Bernardo do Campo, de São Paulo, o Carlos Alberto de Caratinga, Minas Gerais, o Wagner Lúcio de Lima, aqui do Rio de Janeiro, João Garcia de Curitiba, Paraná, e o Vinícius Lins, que fez questão de dizer: o programa está demais, o Conjunto Época de Ouro é fantástico, parabéns pelo programa especial. Obrigado Vinícius. São mesmo. Estamos aqui diretamente do Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, transmitindo esse programa comemorativo dos 90 anos da primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil. E vamos continuar o nosso papo com o radialista e historiador da música brasileira, Osmar Frazão. Seja muito bem-vindo, Osmar. Muito obrigado. Olha, eu quero, antes de mais nada, Cristiano e Renana, parabenizar a todos vocês, essa equipe espetacular, de conseguir reunir tanto profissional do mais alto nível para fazer, no dia de hoje, dia 7 de setembro, uma festa tão bonita. E eu quero parabenizar o senhor Nelson Brede, presidente da EBC, a senhora Eliane Furtado, o nosso Chico Teixeira, a toda essa produção maravilhosa, que eu estou ali apreciando o programa, a apresentação de vocês. Obrigado. Estou realmente feliz em ser um radialista e colega de vocês no dia de hoje. Muito obrigado também. Muito obrigada. A gente também agradece estar participando, né? A sua presença. Mas vamos lá? Vamos bater um papo? Eu queria saber do Osmar, antes de mais nada, o que diferenciou a Rádio Nacional daquelas outras rádios que existiam no final da década de 30, ali, início da década de 40? A diferença foi a estrutura e a organização que a Rádio Nacional tinha. E o número de pessoas... Por exemplo, você tinha um Almirante, você tinha um Paulo Tapajós, Zé Mauro, todos jovens que acreditavam na comunicação desse país. Todos muito inteligentes, produzindo programas que foram inesquecíveis, como são lembrados até hoje. Então, a diferença foi exatamente essa. Foi a estrutura que a Rádio Nacional tinha, com esse elenco espetacular. Perfeito. Agora, Osmar Frazão, e os gêneros, que a Rádio Nacional, ela notadamente é reconhecida como uma emissora que desbravou novos gêneros. Que gêneros foram esses que a Rádio Nacional desbravou? Por exemplo, a solidificação da Rádio Nacional, Cristiano Menezes e Renana, ela deu à emissora, inclusive depois que foi permitida o anúncio nas emissoras de rádio, a Rádio Nacional criou um programa intitulado 1 Milhão de Melodias. Foi estreado no dia 6 de janeiro do ano de 1942. Era um programa tão bem feito que não existia estrela. A estrela era exatamente o comercial. Estava sendo lançada na Rádio Nacional a Coca-Cola no Brasil. Um programa com o Radamés Inátali, os melhores músicos de nossa cidade, estavam todos eles presentes nesse programa. O trio Melodia, com Paulo Tapajós, Nuno Roland, Albertinho Fortuna, as Três Marias, trios criados exclusivamente para o programa, de maneira que a Rádio Nacional deu impulso, inclusive, à música brasileira. O próprio samba, que até então era escutado através de flauta, cavaquinho e violão, o Radamés Inátali vestiu com a maior dignidade o samba carioca, o samba bem brasileiro, com aquela vestimenta elegante que somente a sua capacidade de maestro poderia compor. E saiu viajando com a orquestra da Rádio Nacional, a orquestra dos grandes maestros. Que maravilha. E que outros programas que se destacaram nesse Todos. período? Vamos citar alguns? Todos, vamos lá. Olha, nós tínhamos a história da música, curiosidades musicais com o Almirante, tínhamos Nada Além de 2 Minutos, Obrigado Doutor, Gente que Brilha com Paulo Roberto, tivemos Coisas do Arco da Velha, programa César de Alencar, programa de auditório, programa Manuel Barcelos, programa Paulo Gracindo, tínhamos Marlene, tínhamos Emilinha, tivemos os conjuntos vocais, os programas, falei do Balança Mas Não Cai, Jararaca e Ratinho, todos os programas que a Rádio Nacional lançava, todos eram aplaudidíssimos. Depois eu
Pode continuar a outra Perfeito. pergunta. Ô, Frazão, você já citou aí mais de uma dezena de programas, tá bom, como exemplo. Agora, a Rádio Nacional, costuma-se dizer que a Rádio Nacional fortaleceu a noção de nação, né? Que importância a Rádio Nacional teve na integração do país? Bom, a partir do ano de 1942, no dia 31 de dezembro de 1942, a Rádio Nacional recebeu a ondas curtas, PRL7, PRL8, PRL9, então, com programas, todos eles traduzidos para 4 idiomas. Então, a Rádio Nacional tinha selecionado, olha só, quem escrevia esses programas para a integração do país? Manuel Bandeira, Gilson Amado, quem mais, Frazão? Gilson Amado, Andrade Muricy. Então, era o próprio Roquete Pinto. Então, você veja que era uma gama de intelectuais que levavam o rádio a todos os cantos do nosso país, levando a cultura, tudo aquilo que o mestre Roquete Pinto idealizou. E a Rádio Nacional, então, pegou isso e foi como vai até hoje. Infelizmente, eu estou ouvindo aqui que a gente já está com o tempo estourado. São tantas histórias, a gente poderia ficar horas e horas aqui. Muito obrigada, Osmar. A gente, na década de 50, a gente até entraria nesse assunto, já existia televisão em outros países, mas não aqui no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1951. Pois é. Agora, parece que a Rádio Nacional tentou fazer televisão, mas a história não deu muito certo. Bom, em uma frase, dá para a gente responder isso? E uma frase é muito curta, mas eu te digo rapidamente. Acontece o seguinte: a Rádio Nacional fazia tanto sucesso que todas as outras emissoras tinham a vontade de derrubá-la. Então tivemos o nosso grande visionário Assis Chateaubriand, que era o dono das emissoras associadas de televisão. Ele tinha uma inveja muito grande da Rádio Nacional. Então, quando ele soube que o presidente Juscelino Kubitschek ia dar à Rádio Nacional o Canal 4, ele disse para o presidente o seguinte: olha, se você der à Rádio Nacional esse canal, você pode ter certeza que toda as minhas emissoras de rádio e jornais vão fazer uma campanha imensa contra você. Aí não aconteceu mais nada. Mas a Rádio Nacional está aí até hoje. A história seria, de repente, muito diferente, né? Muito obrigado, Osmar Frazão. Foi uma delícia ter você aqui. Parabéns a vocês dois pela belíssima apresentação. Obrigado, Frazão. Obrigada a você. Muito obrigado pela sua participação. Bom, e agora a gente vai pedir para o Época de Ouro tocar Barracão, que na década de 50, né, uma década que a gente estava falando, era muito tocada e ficou famosa e ganhou destaque na televisão. Vamos lá.
gente, Cristiano, prestigiando o nosso programa, assistindo a gente, seja pelo rádio, seja pela internet. Estão chegando mensagens aqui. Olha, o Reinaldo Bione e Luciana Andrade disse o seguinte: o programa tá muito bom, parabéns a todos. Estou vendo pela TV Brasil, isso deve ter sido há um tempinho, né? E ouvindo pela Rádio Nacional da Amazônia, no povoado Buriti, município de Fernando Falcão, Maranhão. Que Olha beleza, que maravilha. que beleza. Tem também a Rebeca Benévolo de Andrade. O programa está maravilhoso, uma super aula de história da rádio no Brasil. Minha monografia de final de faculdade de comunicação foi sobre propaganda no rádio, Flamengo, Rio de Janeiro. Ou seja, ela está avalizando, né? Está dizendo que a gente está mandando Está bem. dando aval, exatamente. Agora, Renana, não é nada pessoal, né? Nada pessoal não, mas você há de convir que a TV surgiu no Brasil roubando muita coisa do rádio. Peraí, que não foi bem assim, não, hein? Não foi? Ela Tá não, bom. ela foi, apoiando, incorporando, amplificando até. Tá bom, falta só mais uma palavra terminando em ando, não é? A TV foi levando os artistas, os cantores, os anunciantes, não é? Vários formatos de programas, quando não levava programas inteiros. Isso não, Cristiano. Não, Poxa. né? Você quer um exemplo? Você já ouviu falar do programa Balança Mas Não Cai, grande sucesso da Rádio Nacional? Claro que eu já ouvi. Tinha aquele quadro maravilhoso do Paulo Gracindo com o Brandão Filho, que era o primo rico que recebia a visita daquele parente inoportuno, o primo pobre. Não é Alguém esse? me chamou aí? Ih, gente. Primo pobre, que surpresa, hein? Vem cá, você veio sozinho? Claro que não. E ele desgruda de mim? Olha só, gente, olha aqui, incorporados, primo rico e primo pobre juntos de novo. Que privilégio, hein, gente? Não é todo dia não, hein? Vamos fazer um quadro daquele tempo, gente? Pra mim é sempre ótimo visitar o primo rico. Primo, você é que é ótima. Mas será que... Produção, a gente tem aí aquela abertura antiga do Balança Mas Não Cai? 100% financiado pela Perfumaria Mista Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhoso o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Projeto e construção de Max Nunes, Paulo Gracino e Mário Brasini. São moradores do edifício Balança Mas Não Cai. Todos os astros e estrelas... Pois é, primo. A coisa não anda boa, não. Você quer dizer isso para mim? Eu sou enterrado, meu amigo. Eu não saio mais do porão. Eu queria estar no seu lugar. Olha, primo, olha, eu estou aqui, mas o meu pensamento tá lá, no meu barraco. A minha mulher não tá boa, não, primo. Ela tá com uma pedra na vesícula. E eu não sei aonde eu vou buscar dinheiro para ela tirar essa pedra. Engraçada coincidência, primo. Os problemas de sua mulher são sempre iguais aos da minha. Você sabe que ela tem que tirar uma pedra? Da vesícula? Não, da alfândega. Veio da Bélgica. Já contou para as amigas todas. Já aluguei o salão do Itaiangá Golf Clube para o baile de estreia da pedra e ainda não consegui os 500 mil cruzeiros. Mas, ô primo, a pedra da minha mulher é na vesícula, primo. Não veio da Bélgica. Foi feita aqui mesmo. Pois é, quando eu falo, você não acredita. Você é que é feliz, primo. Felicíssimo. Maravilha, maravilha. Que saudades desses primos. O Balança tinha também aquele quadro famoso do Fernandinho e da Ofélia. Se lembra da Ofélia, Renana? Eu me lembro, claro, eu só abro a boca quando eu tenho certeza, né? Exato. Eu ouvi dizer, mas eu tenho certeza. O Balança Mas Não Cai foi criado no rádio em 1950 pelo Max Nunes e pelo Haroldo Barbosa. E ele era tão forte,
tão forte que foi para a televisão e ficou até 1983. O Maxi Nunes, ele dizia que para criar o Balança, ele se inspirou naquelas chamadas cabeças de porco, aquelas moradias de famílias numerosas, onde todo mundo ficava espremidinho para viver no Rio de Janeiro da década de 50. Pois é, Renana, e o Max e o Haroldo, dois dos melhores redatores do rádio brasileiro, foram rapidamente absorvidos pela TV. Mas também eles eram multitalentosos. Você sabia que eles eram compositores? É mesmo? Que tal... Bom, então, será que o Época de Ouro sabe alguma música do Haroldo Barbosa? Será? Que tal Eu Quero um Samba? Olha, já foram embora. Vamos que vamos. Bom, e você que está aí acompanhando a gente através da internet, seja do portal ebc.com.br ou através de uma das rádios da EBC, fique sabendo que amanhã você pode ver tudinho na íntegra também. Vai ter tudinho, às 18 horas na TV Brasil. Perfeito, Renana. E continuam chegando aqui mensagens pelas redes sociais. O José Barbosa diz assim: passado, presente e futuro não vivem sem rádio. Viva! Campos de Lima da Serra, Rio Grande do Sul. Mas Magori, que beleza! A Nina Flores, ela disse assim: assistindo ao vivo com o Pão de Açúcar ao fundo, parecendo pintura. Maravilha. Isso aí, beleza. E será que o Época de Ouro conheceria alguma agora do Maxi Nunes? Então? Ah, claro, Renana, o Época conhece. Bandeira Branca. Eu sei que o Maxi Nunes nasceu no Rio de Janeiro exatamente em 1922, por coincidência, o ano da nossa primeira transmissão radiofônica. Exato. E como hoje estamos comemorando esses 90 anos, vamos também homenagear os 90 do Max, o grande ícone do humor no rádio e na TV. Renana, ele além de tudo também era um frasista de marca maior. Ah, então Gerdau dos Santos, por favor, vai. Dá aí agora uma de Maxi Nunes pra gente e fala aí alguma dessas frases célebres do Max. Muito bom. Olha aqui, tem uma que é ótima. Conheço um sujeito tão imoral, mas tão imoral, que a leitura de sua mão é proibida para ciganas menores de 18 anos. Ótima. O Gerdau, e uma frase do Max que seja assim uma pérola política? Manda outra. Pois não. Por que Cabral gritou: terra à vista? Porque naquele tempo não havia nada a prazo. Ótima também, Gerdau. Agora só mais umazinha, vai, por favor. Muito bem. O beijo
nada mais é do que uma contração da boca provocada por uma dilatação do coração. Olha, e o Max era médico também, E né? com o coração dilatado, meus amigos, eu me despeço. Obrigado. Viva Max Nunes! Um abraço de aniversário para você, E Max viva Nunes. o nosso Gerdau dos Santos também, nosso querido radioator. Muito Viva. obrigada, Gerdau. Grande Gerdau dos Santos. E para amarrar esse momento, não é? A música do Época de Ouro. Vamos continuar agora a nossa conversa com o Roberto Salvador, que é pesquisador e autor do livro A Era do Rádio Teatro. Internautas podem participar desse programa pelo Facebook /EBC na Rede e pelo Twitter @EBC na Rede, por meio do hashtag Joguinho da Velha Rádio 90 anos. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de te perguntar, a televisão, a gente estava falando, década de 50, a televisão no Brasil, ela não emplacou logo de cara. Como é que foi esse processo de implantação da TV? A televisão chegou, mas não assustou não, porque primeiro uma estação em São Paulo, depois outra aqui no Rio, em 51, um ano depois, mas não assustou, porque havia pouquíssimos receptores. E a televisão, na verdade, não tinha uma linguagem, era um rádio com imagem. Então ele não assustou, o público não tinha acesso aos televisores, que eram receptores muito caros. De maneira que o rádio continuou reinando muito bem. Os anos 50 foram os anos do rádio-teatro na Nacional, né? Porque Perfeito. É pujante. Sim, sem dúvida. Agora, ainda dessa questão da entrada da TV no cenário das comunicações, embora você tenha dito agora que no início o impacto não é considerável, mas assim, quando a TV começou realmente a se consolidar, qual foi esse impacto, né? Como é que você comenta o impacto, aí sim, da entrada da TV no cenário radiofônico? Quando é que essa audiência sobe, né? A TV realmente cresceu aos poucos, mas cresceu mais, como aconteceu com o rádio, na medida em que as verbas de publicidade foram para a televisão. O que fez o rádio realmente arrebentar nos anos em 32, com a publicidade, como já disse o Osmar Frazão. Quando as verbas publicitárias, os grandes patrocinadores do rádio, migraram para a televisão, carregou também todo um mercado de trabalho. Os grandes redatores, os grandes produtores, os grandes músicos, os grandes atores, locutores, foram para a televisão. Foi aí que começou, né, aquele burburinho de que, olha, a televisão vai acabar com o rádio no Brasil? Exato. Aí os aparelhos receptores também caíram para preços mais acessíveis, e então a televisão começou a se popularizar. Surgiram televisões nas grandes capitais
do Brasil. E aí, realmente, o rádio levou uma mexida, ele teve que se adaptar. Porque ou ele se adaptava, ou ele afundava. Perfeito. Roberto Salvador, quais eram os principais programas de radiojornalismo? Alô, alô, repórter Esso, alô? Prezado ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press. Ele deu boa tarde, né? Boa tarde. Mas foi o Repórter Esso, foi o maior fenômeno radiojornalístico de todos os tempos. Porque o Repórter Esso é que trouxe a linguagem jornalística para o rádio. Porque antes o rádio era um jornal falado. As próprias pessoas diziam um jornal falado, né? E o Heron trouxe, o Heron Domingues, o Repórter Esso, no Rio de Janeiro. São Paulo tinha outros, em Recife tinha outros, em Pernambuco, em Rio Grande do Sul. Ele tinha um número de linhas, um número de palavras por minuto e frases curtas, linguagem objetiva, direta, reformulou realmente a linguagem jornalística no rádio brasileiro. Reportagens de rua, né? Aquela coisa do imediatismo do rádio, ao vivo e tal. Mas depois disso, desse final da década de 50, Repórter, teve uma grande crise no rádio. Que crise foi essa? Houve o jornalismo, o radiojornalismo se desenvolveu, né, com os aparatos tecnológicos que surgiram, os gravadores mais portáteis, e surgiu em que época? Final da década de 50, né, um pouco depois, porque depois a gente vai falar da década de 70 com o surgimento das FMs. Final da década de 50 já estava realmente a televisão mais fortalecida, mas ainda não havia um profissionalismo na televisão. Esse profissionalismo na televisão só veio realmente na metade dos anos 60 com o surgimento da Rede Globo, da TV Globo, né? Agora, Roberto Salvador, isso que a Renana adiantou, nos anos 70, um grande impacto no rádio, que é a chegada das FMs, não é isso? Sim, nos anos 70 chegaram as FMs. No primeiro, as FMs já existiam um pouquinho antes, mas eram vitrolões que tocavam o que se dizia na época música de elevador e música de sala de espera de consultório. Aquela música suave, geralmente instrumental, jamais cantada, e era a FM. Até que realmente houve o fenômeno da Rádio Cidade, né, e da Nativa, né, a Rádio Maldita também, a Rádio Maldita, né? A Nativa não, a Maldita, a Fluminense. Na década de 90 também a gente vem com a CBN, que só toca notícia. Aí já, né, foi jornalismo, é puro jornalismo. Porque o FM se redescobriu, porque ele sentiu que não era para ser vitrolão. O FM podia levar com a qualidade de áudio espetacular todo o conteúdo do AM. Aí houve uma mudança geral. Isso aí. Muito obrigada, Roberto Salvador. Maravilha. Mais um pouco da nossa aula de história de hoje aqui. Eu posso falar sobre o rádio teatro? O Gerdau leu a frase do Max Nunes, o beijo. Eu queria dizer da radionovela O Beijo, né? Como é que era o beijo, né? O ator beijava a mão, né? Que tinha que fazer barulho, né? Tinha que fazer barulho. Agora, tinha um beijo mais hollywoodiano, né? Que aí o ator olhava para a atriz, né? Ficava a 3 metros de distância, no outro microfone, se abraçavam e prendia a respiração, né? Meu amor. Roberto Salvador. Um beijo radiofônico. Muito obrigado, Roberto Salvador. Foi até um radioator agora, né? É verdade. Uma maravilha. Verdade. Especialista em radioteatro, autor de livros sobre o tema. Muito bem. Pois é. E falamos há pouco nos anos 70, não é isso, Pois Renata? Vamos então com Época de Ouro, tocando um grande momento musical dessa década, que foi Pecado Capital, de Paulinho da Viola.
Isso aí, olha, e continuam chegando mensagens dos nossos internautas. O Altino Correia diz: parabéns pelo excelente programa produzido especialmente para comemorar os 90 anos da Rádio no Brasil. Ele é de Presidente Prudente, em São Paulo. E o Luiz Carlos Bezerra, que é de Santos, também em São Paulo, ele é jornalista e radialista, colega. Parabéns pela iniciativa em homenagem ao rádio, que continuará fundamental, pois se mantém moderno, atual em todos os sentidos, o que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Valeu, Luiz Carlos. E para falar sobre rádio dos anos 2000 em diante, chamamos agora o diretor-geral da EBC, Eduardo Castro. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, Eduardo. Muito obrigado. Ô, Eduardo, chegou a internet, né? Isso. Hoje, inclusive, é a primeira transmissão que o nosso portal está fazendo, né? Que maravilha. Então, nós tá estamos vendo? comemorando os 90 anos, nos preparando para os próximos 90. Que ótimo. Isso. Com a internet veio uma proliferação fantástica de mídias. No ano 2000 começam as rádios virtuais, né? Aquelas rádios pela internet. Como é que você vê essa relação entre o rádio e a internet? Essa é uma pergunta, se o rádio vai acabar, já está respondida pelo tempo, não é? O cinema ia acabar com o rádio, depois a televisão ia acabar com o rádio, agora a internet ia acabar com o rádio, e o rádio está aí cada vez mais forte, porque a rádio é a emoção ou a informação pelo ar para ser escutado, né? E já foi a AM mais predominante, ondas curtas muito forte, agora o FM, outras formas de transmissão vão vir, pela internet inclusive, para a gente escutar pelo celular, não é rádio no celular, mas para escutar pelo celular. Vai mudar o suporte 500 vezes, mas a essência vai continuar a mesma. É o som que leva a emoção e informação. Perfeito. Já há 90 anos. Isso. Agora, Eduardo Castro, as rádios da EBC também se espalharam pelo Brasil, conforme até já dissemos aqui ao longo desse programa por diversas vezes, né? Temos rádios em grande parte do território brasileiro, né? E existe também um processo em curso, né, de criação de uma rede pública de rádios na região amazônica. Exato, é a primeira rede pública de rádios que nós vamos ter no Brasil. Uma série de emissoras se juntam à Rádio Nacional e à Rádio MEC em determinados momentos do dia, da semana, do mês. Mas não há a formação de maneira formal, vamos dizer assim, de uma rede de rádios públicas no Brasil. A gente começa pela Amazônia, que é uma região que depende muito do rádio, né, por causa das distâncias contadas em dias percorridos pelos barcos. O rádio ainda é muito importante. A nossa Rádio Nacional da Amazônia, a nossa Rádio Nacional instalada lá em Tabatinga, na divisa do Brasil com o Peru, em Colômbia, que está nos transmitindo nesse instante, tem uma importância muito grande para essa região. E agora com a rede de rádios públicas, que nós vamos anunciar formalmente a criação no dia 18 desse mês, por um acaso no dia do aniversário da televisão no Brasil, né? Mas nós vamos anunciar, comemorando os 35 anos da Rádio Nacional, que foram agora completados do dia 1º. A gente faz a festa no dia 18, anunciando a criação de mais uma rede de rádios, a rede de rádios públicas da Amazônia. Você falou nos 35 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Exatamente. Perfeito. Exatamente. O analógico, né, como a gente estava dizendo, passou a conviver com o digital, eles convivem lado a lado, ou está havendo uma transição? Como é que isso está acontecendo? O padrão de transmissão de televisão já está decidido, tanto que tem gente agora nos vendo em padrão digital de televisão, né? Tanto analógico quanto digital. O rádio ainda não. Por uma falta de um padrão que unificasse as três formas de transmissão de onda, não é? Que fosse igualmente útil para as três, ainda não se decidiu. O Ministério das Comunicações discute nesse instante, a EBC faz parte do grupo que vai discutir o futuro do rádio digital no Brasil. Até o final do ano a gente vai saber qual vai ser o padrão de digitalização. E isso vai abrir novas portas para o rádio, né? Como é que a gente vai chegar com um som melhor que o som de FM, no AM e no FM na onda curta? Ou se nós vamos passar a transmitir em outro tipo de onda? Mas não importa, vai ser sempre rádio e a EBC vai sempre estar lá com as rádios mais tradicionais do Brasil. Perfeito. Agora, nessa relação do rádio com o ouvinte, todas essas transformações, essas evoluções, o rádio digital, como é que você vê essa relação do rádio com o ouvinte? De que maneira isso tudo impacta a relação do rádio com o ouvinte? Nunca vai terminar essa coisa que, acho que foi a dona Carmen que falou aqui. O rádio vai sempre viver porque ele é emoção e informação pelo som, né, pelo ar, e porque a gente pode fazer outras coisas ouvindo o rádio ao mesmo tempo. Televisão, internet, qualquer outra forma que solicite um outro sentido que não seja só audição, você não vai conseguir conviver outra coisa que aquela atividade. E o rádio sempre vai ter essa possibilidade. Então eu acho
que sempre vai ficar melhor. Sempre vai ser mais gente ouvindo. E mais do que isso, o rádio digital vai abrir mais possibilidades de comunicação entre o ouvinte? A gente espera que o rádio digital tenha formas de interação similares àquelas que nós estamos desenvolvendo para a televisão, né? Que é você responder pelo controle remoto da televisão. No rádio a gente deve conseguir algo parecido. E também o digital aperta o sinal no rádio. Permite, portanto, que mais emissoras estejam no dial. Essa é uma forma de democratização da informação, democratização do espaço público que nós apoiamos e esperamos ver cada vez mais fortalecido. Perfeito, Eduardo Castro. E para finalizar essa nossa conversa, então, aqui na sua fala, nós passamos por todo esse processo de desenvolvimento dos meios de comunicação, essa proliferação das mídias e essa grande convergência, né, das mídias. Então, assim, de um modo geral, nesse mundo de convergência das mídias, qual é o futuro disso tudo? Embora você já tenha tangenciado isso, mas para amarrar a sua fala. Olha que coisa interessante. A gente está aqui comemorando os 90 anos do rádio com todos os veículos da EBC que estão em todas as mídias, né? Internet, televisão e rádio. Só quando isso começou, quem estivesse ouvindo agora estava sabendo o que a gente estava fazendo, porque não se tinha possibilidade sequer de gravar. Depois veio a gravação, primeiro em fita de arame, depois em fita magnética, depois em meio eletrônico. Agora, a gente já tem a condição, tanto mais gente ouvindo rádio, que quem não estiver nos vendo agora ou nos ouvindo agora vai poder nos ver amanhã na televisão de novo, porque vai ser repetido às 6 horas da tarde. Vai poder nos ouvir nos podcasts, né, por intermédio da web. Vai nos buscar lá e vai nos ouvir a hora que quiser. E a rádio também. A gente sempre vai guardar isso aqui para retransmitir uma outra vez. Isso antes não existia. E a digitalização torna isso mais possível, seja no rádio, seja na própria internet ou então no rádio. É mais rádio para mais gente. Isso, para quem como eu trabalho em rádio há 20 anos, né, eu que não sou tão velho assim, quando comecei não tinha nem telefone celular, não tinha computador nas redações. Hoje em dia, isso está para todo mundo, isso é motivo para nós de muita alegria e certeza que cada vez mais esse veículo vai estar mais forte, como a televisão também vai estar, e como a comunicação fora desses dois veículos pela internet também. Por isso que a comunicação pública é tão importante, porque ela vem no momento em que a coisa está crescendo. E a gente está lá junto com os outros. Então, daqui a 90 anos, né, quando a gente for comemorar 180 anos da primeira transmissão, de repente o pessoal vai ouvir a minha voz e a sua, quem sabe, na comemoração. Vai, sim. Né? Fica aqui meu abraço para vocês daqui a 90 anos. Isso, daquela velha frase, né? Se estivesse vivo, faria 130 anos, né? Aquela coisa, estaríamos lá. Se vivos fôssemos, faríamos com rádio. Muito obrigado. Eduardo Castro, diretor-geral da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Bom, então, lembrando mais uma vez que amanhã, a partir das 18 horas, a TV Brasil estará retransmitindo este programa na íntegra, que hoje foi ao ar pela TV ao vivo durante cerca de meia hora, mas amanhã estará transmitindo esse programa na íntegra, amanhã a partir das 18 horas, pela sua TV Brasil. Mais mensagens de internautas. Olha, uma verdadeira aula. Parabéns pelo especial Rádio 90 anos. Foi a Ohana Luiz, lá de Teresina, Piauí. Adoro Teresina. Diego Breno, um programa espetacular. Parabéns a todos da TV Brasil pelo especial 90 anos de rádio transmissão. Ele de Natal, Rio Grande do Norte. Perfeito. Vamos encerrando. O portal da EBC também participou dessa produção, né? Multiplataforma pelo site ebc.com.br. As rádios AM e FM do Rio de Janeiro, de Brasília, da Amazônia estiveram conosco e dezenas de outras rádios públicas. A TV Brasil também, né, que transmitiu até 1 hora da tarde, mas que vai passar tudinho na íntegra amanhã às 6 da tarde, às 18 horas. Perfeito, e não poderíamos deixar de, encerrando o programa, né, deixar de ouvir uma música do fundador do conjunto Época de Ouro, Jacó do Bandolim. O conjunto Época de Ouro interpreta Treme Treme. Um abraço a todo mundo. Um abraço, muito obrigado.